Lucas 13:10. Todos acharam? Amém? E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. E respondeu o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar dessa prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Eu gosto muito desse texto, assim, porque quem apresenta esse texto para nós é Lucas. Lucas é um servo do Senhor, e ele era um médico. E isso vai esclarecer algumas coisas no que a gente vai falar. Bem, segundo o texto, fala que Jesus ensinava no sábado, na sinagoga. Sinagoga é como um pequeno templo, uma igreja na época. E Jesus estava lá na igreja, ensinando a palavra dele. E Jesus percebeu que ali na igreja existia uma mulher, e essa mulher tinha um espírito de enfermidade. Esta mulher tinha um espírito de enfermidade. Ela não tinha uma enfermidade, digamos assim, de razão meramente física ou de bactéria ou de alguma doença, mas ela tinha uma enfermidade de caráter espiritual. Ou seja, um espírito maligno que atuava na vida daquela mulher, colocando ela num estado de enfermidade. Compreendem? Amém? Bem, e essa enfermidade já se prolongava na vida dessa mulher há 18 anos. Ela estava 18 anos condicionada naquela enfermidade, e as características daquela enfermidade era fazer com que aquela mulher ficasse encurvada. Ela ficava assim, encurvada. Ela não conseguia, a palavra fala que ela não conseguia endireitar-se. Ela ficava como se fosse um arco, e ela não conseguia endireitar-se. E Jesus, quando viu, chamou a si aquela mulher, e Jesus vai trabalhar a libertação daquela mulher. Bem, quando eu recebi o convite para vir aqui, já tinha uma ideia mais ou menos em mente do que eu gostaria de estar falando com vocês, de estar conversando com vocês. E a ideia era a questão da libertação. A libertação, quando a gente fala geralmente em libertação, a gente pensa muitas das vezes
no ímpio, naquele que não é crente, naquele que não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas a libertação, ela vem primeiramente para aqueles que já receberam Cristo Jesus. Ela precisa ter uma mente bastante aberta para entender processos de libertação. Voltando aqui no texto um bocadinho, no versículo 16 fala: e não convinha soltar desta prisão, no dia do sábado, esta filha de Abraão, que há 18 anos Satanás mantinha presa. Então aqui Jesus dá um detalhe a respeito dessa mulher. Essa mulher não era uma mulher, digamos assim, na linguagem que nós falaríamos hoje, não é uma mulher ímpia, não é uma mulher não crente. Essa mulher seria hoje uma mulher crente da igreja. Você vai ver que ela está dentro da igreja, junto com todos. E Jesus fala que ela também é filha de Abraão, ela é filha da promessa. Ela tem um selo de Deus sobre a vida dela. Ela tem herança em Abraão. Então fala de uma pessoa que é crente. E mesmo sendo crente, ela se encontra numa prisão espiritual e física, 18 anos. Ela está condicionada a uma situação, aprisionada por Satanás há 18 anos, sendo crente. O que é mais contraditório nessa história é que ela é crente, no qual nós temos Jesus como nosso libertador. Não se engane. Não se engane. Quando nós aceitamos a Jesus, nós começamos a empreender na vida cristã, nós começamos a investir no conhecimento da palavra, mas não subestime as artimanhas do diabo, não subestime os nossos inimigos, porque o Satanás sempre vai ter uma prisão para querer colocar na vida de um cristão. Eu não sei, o texto não revela o que essa mulher fez. Qual era o pecado, qual que era a legalidade, a porta aberta que Satanás encontrou para entrar na vida dela e aprisionar ela. O texto não revela, mas revela que ela estava naquela condição há 18 anos. Eu gostaria, assim, para a gente tentar entender a situação, para a gente tentar entender a gravidade do assunto, é que muitas das vezes Satanás ele tem uma artimanha de nos enganar, nos colocando numa situação, às vezes física, muitas das vezes física, vamos falar de coisas físicas, mas para gerar uma prisão que vai ser de origem física, espiritual ou emocional. Ele vai conseguir colocar a gente num estado de prisão em 3 áreas: física, emocional e espiritual. Por quê? Essa mulher, ela está com um espírito de enfermidade, e esse espírito de enfermidade fez o quê? Encurvou ela. Deixou ela prostrada. Ela não consegue olhar no rosto das pessoas. Ela não consegue conversar com as pessoas face a face. Consegue compreender isso? Ela não consegue deitar com a barriga para cima. É coisa simples. São coisas muito simples. Você deitar na sua cama, com a barriga para cima, ficar pensando. Ela não conseguia isso. Talvez se tivesse, digamos assim, alguma TV na casa dela, ela teria que arrumar uma posição para conseguir enxergar, porque ela era empenada, ela não conseguia se endireitar, ela não conseguia se aprumar. Até parece assim algo simples, mas não é. Esteticamente também não é bonito.
esteticamente chama atenção. Não é? Não é legal. A roupa não cai bem. Mas isso tudo que eu estou falando ainda é físico. O que isso tem a ver com a questão espiritual? É porque muitas das vezes o diabo coloca o dedo em algo físico para atingir em algo espiritual ou emocional. Aquela mulher, embora estivesse na igreja, estivesse indo à igreja, ela foi encontrada na igreja por Jesus. Muito possivelmente, ela não sentava nos primeiros bancos. Muito possivelmente, ela ficava muito no canto, em algum lugar, tentando se esconder por causa da vergonha. Mas a prisão dela, ela tem uma característica principal, que é a questão espiritual que eu gostaria de tratar. É que ela impede de olhar para cima. Ela impede de olhar para Cristo. Ela impede aquela mulher de olhar para o céu. Aquela mulher não tem condições de olhar para o céu, que significa olhar para Cristo Jesus. O diabo, ele vai tentar de muitas formas desviar sua atenção de Cristo. Para isso ele vai mexer, talvez no mundo físico, talvez nas finanças, talvez com alguma doença, talvez com alguma coisa, para tentar tirar o seu foco de Cristo Jesus. A questão dessa mulher é que realmente houve uma legalidade, alguma coisa que ela fez, algum pecado que ela cometeu, que abriu a porta para o diabo entrar. Isso é muito claro quando a gente vai ver em Atos dos Apóstolos, acho que é no capítulo 5, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui rapidinho, Atos 5, onde Ananias e Safira, isso mesmo, Atos capítulo 5, Ananias e Safira, eles veem a comunidade de Cristo, a igreja, fazendo algumas coisas e eles resolvem fazer também. E muitas pessoas estavam fazendo o quê? Muitas pessoas tinham bens, tinham terrenos, bens materiais, pegavam e vendiam e investiam na obra de Deus. E eles viram isso acontecendo, várias pessoas ajudando a igreja, investindo na igreja, e eles resolveram fazer isso também. E nessa história o que acontece? Eles pegam e vendem um terreno que eles têm, com o propósito de financiar a igreja, de ajudar a igreja. Só que quando vende o terreno, aconteceu um episódio. É que eles venderam e perceberam que eles não tinham condições, que o coração deles era uma apegado ao dinheiro. Eles perceberam e falaram assim: eu acho que é muito dinheiro para a igreja. Não vamos investir esse dinheiro todo na igreja. Lembra que eles venderam com o propósito de investir na igreja. Problema nenhum. Eles poderiam simplesmente não ter direcionado esse dinheiro para a igreja. Então não vamos entregar, nós não estamos preparados para isso, nós achávamos que estávamos prontos para isso, mas nós somos apegados, nós não conseguimos fazer isso, então vamos desistir. Só que não. Aí eles fazem um projeto de mentira e tentam enganar a igreja. Como? Eles pegam e falam assim, vamos falar o seguinte, vamos falar que a gente vendeu por tanto? Tipo assim, a metade ou menos da metade, não sei. Em vez de a gente falar que a gente vendeu pelo valor que realmente é, aí eles vieram com a mentira. E a mentira foi aquela porta aberta que o diabo precisava para entrar na vida deles. Aí Pedro chega, quando ele chega com a oferta, que seria supostamente o valor do terreno, Pedro faz uma pergunta para ele: por que você deixou Satanás entrar no seu coração? O terreno era seu. Você não precisava vender, a igreja não pediu para você vender, a igreja não pediu para você investir nela.
Você, quando vendeu, você viu que quando você recebeu o dinheiro, você não estava pronto para entregar o dinheiro, não entregasse. Você não é obrigado a entregar, mas você permitiu o diabo entrar no seu coração e achar que você vai mentir para Jesus, para o Espírito Santo de Deus, para a igreja, e vai ficar impune? Você acha que o diabo não vai aproveitar essa oportunidade? Então o diabo, ele aproveita as oportunidades que a igreja, na sua imaturidade, brinca com o pecado. Então, brincar com o pecado, achar que não tem nada a ver, achar que não tem problema, abre uma porta para o diabo entrar na vida da pessoa. E quando ele acha essa porta aberta, tenha certeza, ele entra. Ele entra e começa a colocar a mobília dele. E ele entrou na vida dessa mulher. E ela ficou 18 anos empenada. 18 anos prostrada. 18 anos aprisionada naquela condição. E nós vamos ver aqui também no texto que o principal da sinagoga, digamos assim, na época, o pastor da igreja na época, ele não estava nem aí. Ele não tinha uma visão espiritual, ele não tinha um carinho, porque ele consegue achar ruim com Jesus de ter curado ela no dia de sábado. Às vezes você vai estar numa situação assim e a igreja não vai conseguir perceber, não vai conseguir te enxergar. Não vai ter pena de você. Porque a gente, enquanto ser humano, a gente tem uma autocomiseração, né? Uma necessidade de que alguém passe a mão, de que alguém venha e nos afague, ou toca na ferida, né? A gente tem assim, ninguém me ligou, ninguém me procurou, ninguém veio conversar comigo, ninguém me deu parabéns, ninguém me cumprimentou no Face ou no Instagram, aí já fica, aí o dia já ficou ruim. Ninguém vem conversar comigo, o pastor não me procura. Mas eu quero te falar uma coisa, que tem alguém que te procura todo dia, tem alguém que te enxerga todo dia, em todos os lugares, em todos os momentos, em qualquer situação, Jesus está te enxergando. O que a igreja não conseguiu ver, a debilidade daquela mulher, o sofrimento daquela mulher, Jesus enxergou. Jesus enxergou e não apenas enxergou, como fez algo, como buscou ela. Jesus, ele tem o prazer de nos libertar, de soltar nossas prisões, de nos tornar livres. Jesus veio, o principal motivo dele é nos deixar livre, é nos colocar em liberdade, é romper com o nosso cativeiro. A gente precisa entender que libertação, ela é gradativa, ela é processual, ela é à medida que nós caminhamos com Cristo. Não com a igreja, mas com Cristo. Porque essa mulher conseguia caminhar com a igreja, 18 anos, mas não com Cristo. Porque quem governava a vida dessa mulher, você vai ver que ainda era o diabo. Estava na igreja 18 anos, mas o diabo ainda governava, o diabo ainda ditava as regras, o diabo falava a posição que ela ia ficar na igreja. O diabo ainda faz isso com você?
Ele ainda dita as regras. Ele ainda fala a posição que você vai ficar na igreja. Como que você vai adorar se você vai ficar prostrado ou de pé? Como que você é cristão hoje? Como que você encara o dia de amanhã? Se vem uma luta, se vem uma tempestade, se vem uma enfermidade? É Ele ainda que dita as regras? É Ele que dita as regras do seu bom humor? A gente precisa aprender um pouco sobre libertação. Eu tinha separado um outro texto aqui. Eu sou muito assim. Minha bateria é meio. Tem hora que sou muito enérgico. Isaías 61. Isaías 61 fala assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor nosso Deus, a consolar todos os que choram e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhe dê ornamento em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E uma das coisas que me chamou muita atenção, eu não vou ficar nesse texto aqui não, porque tem muito para falar sobre esse texto, mas só para a gente continuar dando andamento no nosso pensamento, é que nesses últimos dias, esses dias que a gente está vivendo, existe um espírito que ele tem tentado entrar na vida do cristão de muitas formas, que é chamado espírito de angústia, de aflição, de angústia. Se percebe muitos cristãos angustiados, com sentimento de angústia, de opressão, uma oscilação muito grande do humor, uma tristeza que sabe aquela tristeza que parece que não tem explicação? Você não consegue explicar a razão de estar triste. Isso é espírito de angústia. Quando você não consegue explicar com situações, por exemplo, aconteceu foi um acidente, ou aconteceu isso, ou alguém morreu, você não consegue achar uma explicação para a tristeza, é espírito de angústia. É esse mesmo espírito que tem a intenção de nos colocar num estado de aflição, de ansiedade, de opressão, para nos roubar a atenção de Cristo, para nos tirar o ânimo de vir à igreja, o ânimo de congregar, o ânimo de estar junto, o ânimo de ler a palavra, de orar, de louvar. Então, esse espírito ele tem essa intenção. Assim como esse espírito de enfermidade que atuava na vida dessa mulher tinha a intenção de continuar governando a vida dela, ditando as regras, o que ela faz, o que ela não faz, porque ela era uma pessoa limitada, ela era uma pessoa condicionada à situação, então ela não podia muitas coisas. Talvez muitos trabalhos ela não tinha condições de fazer, muito possivelmente, por causa da condição física que ela era submetida por esse espírito maligno. Então, estar na igreja, até ela estava. Mas em que lugar da igreja? Você acha que ela estava no louvor? Provavelmente escondida num canto da igreja, num lugar menos visível possível.
ou nos últimos bancos, que é pronto para sair. Já entra por último e sai primeiro. Porque a estratégia maligna que estava sobre a vida dela até permitia ela ir na igreja. Preste bastante atenção nisso. O diabo até entrava com ela na igreja, mas não soltava ela dentro da igreja. Não permitia ela operar dentro da igreja. Não permitia Deus usar a vida dela dentro da igreja, e nem fora. Deixar você ir na igreja eu deixo, mas louvar não, pregar não, participar de nada. Você até pode ir na igreja, mas fica no cantinho quietinha. Então, fala de um espírito maligno que está controlando a nossa vida espiritual. Não fala o texto se ela tinha marido ou filhos. Não fala. Mas possivelmente poderia não ter. Ou se tivesse, era um relacionamento prejudicado. Confere. É um relacionamento prejudicado. Não tem a sua totalidade. É uma pessoa que só tem uma posição. Como é que o marido faz para conversar com a pessoa assim? Olhar no rosto. Tem que virar o rosto para baixo para olhar? É um relacionamento prejudicado. Então prejudica as emoções. Ela não tinha uma vida plena. Ela não tinha uma vida alegre, feliz. Ela era uma pessoa limitada. Satanás ditava realmente que tipo de vida que ela teria. Prostrada, cabeça para baixo, cabeça enterrada no chão. O único lugar que ela conseguia olhar era o chão. Não consegue olhar para frente, não consegue olhar para o céu, não consegue ter uma direção, um rumo. E muitas das vezes, Satanás tem buscado situações para colocar no nosso caminho, colocar na nossa vida, para nos tirar o rumo, tirar a direção, tirar a visão da frente, tirar a visão do céu. Jesus chegou lá. Quando Jesus chega na igreja, a igreja precisa mudar. Quando Jesus chega na igreja, a igreja tem que ser liberta. Aonde Jesus chega, Satanás tem que sair. E Jesus chegou naquela igreja para mudar a história daquela mulher e o pensamento daquela igreja. E Jesus chama essa mulher. Voltando no versículo 11, fala o quê? Essa mulher não conseguia, de modo algum, não podia, de modo algum, endireitar-se. Gente, vocês sozinhos, eu sozinho, nós sozinhos, por conta própria, nós não conseguimos se endireitar. Não conseguimos. Às vezes a gente ouve falar assim, fulano é tão bom, uma pessoa tão boa, é bom caráter, e tal, é isso, é aquilo outro. Pode ser a melhor pessoa do planeta, mais bem educada, amável, querida, a palavra fala, não consegue se endireitar sozinho. Jesus precisa nos endireitar. Só Jesus tem o sangue dele para nos purificar de todo o pecado, de toda a impureza. Só Jesus pode endireitar as pessoas. Só Jesus conserta o caráter. Só quando Jesus entra no coração da pessoa, ele muda o coração, ele muda a mente, ele muda a intenção, ele muda até o corpo físico. Quando ele toca naquela mulher, e ele endireita aquela mulher, ele conserta aquela mulher, ele apruma aquela mulher, ele dá uma visão para aquela mulher consegue olhar para frente. Consegue olhar como nunca viu antes. Já tinha 18 anos que ela não sabia o que era olhar para frente. 18 anos que ela só olhava o chão. Tá bom que pelo menos não tropeçava, né?
Tem muita gente que pensa assim. Tá bom que pelo menos não tropeçava. Com certeza todos os buracos ela conhecia a cidade com uma palma da mão dela. O chão daquela cidade é o que ela conhecia. Era a única coisa que ela conhecia de verdade. Satanás quer que você conheça o chão. Aonde que ele está. Aonde que ele está é no chão. Ele quer que você conheça o chão. A lona fica ali arrastando com ele. Mas Jesus veio para te deixar livre. Você precisa entender isso. Você é livre. E Jesus quer endireitar a sua vida, endireitar a sua história, endireitar a sua família. Jesus veio para te consertar, te aprumar, te dar um destino, te dar um norte, te dar uma visão do céu. Quando Jesus vem e nos conserta e nos endireita, é tão maravilhoso. Gente, não é todo mundo que vai entender o que Jesus está fazendo. Não é. Tem muitas pessoas que vão falar assim, já fez tudo que tinha para fazer, agora foi para a igreja. É igual o principal da sinagoga. Fez tudo que podia fazer no mundo, agora foi para a igreja. Fui mesmo. É lá que eu encontrei, é lá que eu vou me endireitar, é lá que Jesus vai me consertar, é lá que Jesus vai me aprumar, é lá que Jesus vai me dar uma visão de futuro. É na igreja. Está ruim, está difícil, está empenado, é só o chão que você está enxergando, não deixa de vir à igreja. A igreja é o único lugar onde você vai encontrar com Jesus. Se aquela mulher tivesse ficado em casa aquele dia, ela não tinha sido consertada. Eu sei que a vontade de ficar em casa tem dia que é muito grande. Vencido pelo cansaço. Principalmente um cansaço desse que a mulher andava 18 anos. Tem coisa que a gente fala tentando dar uma ideia de como seria a vida daquela mulher. Tentando. Mas pensa bem, que a mulher empenada andando para a rua fora, indo para a igreja. Os outros vão falar lá. Vai fazer o que na igreja? Está com a vida toda arrebentada. Está empenada. Ah lá. Dobrada. Morgado. Está morgada. E ainda continua indo para a igreja. Para quê? Para que ir para a igreja? O diabo quer colocar essa ideia na nossa mente. Para que ir para a igreja? É porque é o único lugar onde Deus opera. É o único lugar onde você vai encontrar ânimo, pessoas que vão lutar a mesma causa com você. É o único lugar onde a gente tem segurança em Cristo. É junto com o povo de Deus, é junto com a igreja, é junto com todos, orando, buscando. Eu não estou aguentando. Ora, busca, continua caminhando. Todo mundo tem vontade de parar. Todo mundo tem uma frase que vai falar assim: não dá mais. Eu não consigo mais. Eu não consigo endireitar mais. Eu não consigo achar um rumo, uma direção. Parece que a situação fica tudo igual aquele temporal de ontem, um temporal danado, uma coisa horrorosa. Quando você pega no meio de um temporal desse, você perde a direção. Você não sabe para onde vai. O que você faz? Uma coisa você pode fazer, eu vejo uma coisa muito positiva ainda nessa situação dessa mulher. É que ela não deixa de ir à igreja. Ela não se dá por vencida. O diabo está governando uma área da vida dela que ela não conseguiu ainda soltar essa prisão, mas ela não se dá por vencida. Ela insiste, ela busca, ela vai, as críticas vêm, mas ela continua caminhando. Está empenada, mas continua indo. Arrastando, vai. Está difícil, vai. Tem muito tempo que eu não tenho uma visão panorâmica
do que Cristo quer fazer comigo. Eu não consigo ver espiritualmente o que Deus tem para mim. Vai! O único lugar onde Deus vai abrir sua visão é aqui. O único lugar que você vai ter chance de enxergar é aqui. De se consertar é aqui. De Deus falar com você é aqui. De ficar animado é aqui. Tinha uma fase na minha vida que eu vou ser honesto com vocês, eu não sei por que razão. E eu jamais imaginei. Mas eu caí na lona. Não no pecado, mas assim, num estado de tristeza, de angústia, de algumas situações que o diabo lançou sobre a minha vida. Eu não tinha força para muita coisa. Eu perdi o ânimo de muita coisa. E eu ia arrastando para a igreja. Entrava, às vezes eu não tinha força para louvar. Às vezes eu sentava só no banco da igreja e ficava lendo a Bíblia. E lendo a Bíblia. E eu passei 1 ano lendo a Bíblia na igreja, no banco da igreja. 1 ano. Eu li a Bíblia todinha sentado no banco da igreja. Não faltava um culto. Não tinha força para ir. Ia arrastado. Mas o único lugar que eu tive alimento ainda foi lá. Lá, mesmo sendo um ambiente onde eu estava sendo confrontado com muitas coisas, Jesus me achou. Consegue entender? Jesus me achou no meu cantinho lá na igreja. Jesus começou a cuidar de mim naquele cantinho lá. A palavra de Deus fala também de um profeta chamado Elias, que tinha uma movimentação profética profunda, de orar e cair fogo do céu, de orar e fazer a chuva parar, de orar e a chuva parar por 3 anos, tá? E de orar de novo e mandar a chuva vir de novo. Uau! É conhecido como um dos maiores profetas do Velho Testamento, Elias. E depois de um confronto muito grande com as forças do inferno, com os profetas de Baal, com a seta satânica da rainha Jezabel, que fala que vai matar ele, aquele homem se sente, ele entra num estado de angústia, aquela seta, aquele espírito de angústia entra no coração de Elias. E a palavra de Deus fala que Elias vai para o deserto, ficar sozinho, e entra numa caverna. E naquela caverna ele começa a definhar e perder suas forças. Mas a palavra de Deus fala que um anjo vinha do céu e alimentava Elias. E dava pão, e dava água, e voltava de novo, e dava pão, e dava água. Jesus é esse pão, é essa água que te encontra na adversidade, que te sustenta na provação, que te levanta, que faz você recobrar o ânimo. Nesses últimos dias, esse espírito maligno tem tentado tirar os crentes da igreja, desanimar, fazer você parar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aqui tem pão, aqui tem água, aqui tem um Espírito Santo de Deus, que vai te consolar, que vai enxugar dos seus olhos toda a sua lágrima, que vai te fazer recobrar o ânimo, levantar, aprumar, te dar um destino. Não deixa de congregar. O apóstolo em Hebreus fala, não deixa de congregar, como é costume de alguns. Não deixa, não largue a igreja, não para, não perca um culto. Você já reparou que quando você perde um culto,
Você não tem vontade de ir no outro? Não tem. Perde o culto de quarta, você não tem vontade de vir no domingo. Aí você não vem no domingo, na outra quarta você está mais fraco ainda. Por quê? Porque não comeu. Porque não veio comer da palavra. Porque não veio se alimentar do pão vivo que desce do céu. Entende? Então Satanás ele tem trabalhado principalmente com angústia. Mas como que eu faço para angustiar o crente? Vou colocar ele em aperto. Põe ele em aperto financeiro, põe um filho doente, põe alguém. Põe um espírito de enfermidade. De repente alguém da família começa a sentir mal. Vai, começa a caçar, começa a procurar o que é, não sei o que é. Aí o médico fala assim, ó, o negócio é o seguinte, é câncer. Pronto. A família já entra num estado de calamidade. Todo mundo entra num cenário de derrota. O sentimento que vem para todo mundo é o quê? Vai morrer. Eu só não sei quanto tempo, mas que vai morrer, vai. Por quê? Porque o câncer não tem jeito. É verdade isso? Não, não é verdade. Mas o espírito de angústia se instalou num diagnóstico que recebeu e já aceitou a derrota, já aceitou o condicionamento. Gente, pensa bem. Eu não sei como que essa mulher começou a ficar empenada. Mas de repente, ela aceita. Ela continua indo na igreja, mas não ora. Não clama a Deus pela cura. Senhor, eu não quero ficar nessa condição. Não, ela acostuma. E fica ali 18 anos naquela condição. O diabo faz essa mulher acostumar com aquela enfermidade. Eu não consigo me acostumar. Eu não consigo me acostumar. E o médico fala, você é diabético. Eu não consigo me acostumar. Essa ideia não consegue entrar na minha cabeça. Eu não consigo aceitar. E já discuti várias vezes. E já clamei várias vezes. Enquanto o Senhor não me desse uma resposta, enquanto eu não tenho uma resposta, eu não paro de clamar. E Deus me deu uma resposta. Mas você acha que a resposta vem no primeiro dia? Na primeira oração? Não. O que Jesus fala? Batei, batei e abri-se-vos-á. Você acha que na primeira batida você já vai receber? Já vai ser aberta a porta? Vai estar fácil demais, né? É porta automática? Não é assim. Precisa bater, precisa insistir, precisa bater, precisa insistir, precisa buscar, precisa pedir. Aí Deus me falou. Ele me falou duas coisas. Duas coisas não, na verdade foi três coisas. Que tem coisa que a gente fica... Vou ser honesto com você, eu estou apavorado. Eu fico apavorado. Tem uma coisa que me apavora muito, é a amputação. Me apavora demais. Vou ser honesto com vocês, eu tenho pavor de ver ou de ter uma ideia de ser amputado. Me desculpe se tiver alguém aqui, me perdoe, mas para mim é pavoroso. Para mim é inaceitável. Eu prefiro morrer inteiro do que despedaçado. Eu prefiro morrer inteiro. Isso era uma das coisas que eu tinha muito pavor. E eu falava com Deus. Até porque eu fui ver uma pessoa, e a pessoa queria me mostrar o resto do pé que sobrou. Porque ela tinha sido amputada mais da metade do pé. Nossa, aqui me entrou num... Dá vontade até de desmaiar. Não aguento nem ver. Fico assim mesmo, em estado de... E eu falei, Senhor, eu não quero isso para mim não. Não quero, não aceito, não recebo. Eu não nasci assim. Eu não aceito. Eu não aceito esse condicionamento. Eu não aceito essa situação. Eu não quero. Aí o Senhor falou comigo, não vai acontecer com você. Você não vai morrer disso. Você não vai morrer aos pedaços. Você vai morrer inteiro. Eu falei, glória a Deus, quero morrer inteiro, é melhor. Parece bobo, mas não é não. Você vai sendo enterrado aos poucos, sai um pé, sai outra perna. Não dá. Essa ideia não... Prefiro inteirinho no caixão, é mais bonitinho.
Aí, outra coisa que Deus me falou, isso não ia acontecer, é a uma, né? Eu não ia ser despedaçado, outra que eu ia ser curado, e outra que Deus falou o seguinte, agora tem uma questão, você precisa fazer a sua parte. Você precisa mudar o seu hábito de comer. Você precisa mudar a sua mente para a comida. Você precisa mudar a sua mente sobre a situação que você está passando. Entende? Muda a sua mente. Você também tem responsabilidade sobre as ações que o diabo vem intervir sobre a sua vida. Essa mulher tinha responsabilidade sobre o que estava acontecendo com ela, mas ela não muda a mente. Então Jesus está te trazendo aqui hoje, na casa dele, para você mudar a sua mente. Sobre muitos ataques do inimigo que você enfrenta. Saber como enfrentar. Como se posicionar. Saber dizer, chega. Satanás, agora chega. Nas minhas finanças, não. Na minha família, não. Nos meus filhos, não. Meus filhos não vão ser drogados. Meus filhos não vão ser marginais. Não vão ser ladrão. Não. Aprenda a se posicionar espiritualmente. Não sei, eu não consigo. Jesus me ajuda. Jesus me orienta. Jesus me ajuda, me endireita, me posiciona, me corrige. Foi o que ele fez comigo. Filho, no que depender de mim, eu curo. Mas se você não trocar sua alimentação, não tem jeito. Se você não trocar sua mente em relação à alimentação, não tem jeito. Se você não trocar sua mente em relação ao seu modo de viver, seu modo de agir, seu modo de falar, seu modo de pensar, o que você vê, o que você publica, o que você fala. Tem gente que acha que publica e não fala nada. O que você publica é o que você pensa, é o que você concorda, é o que você está falando, é o que você está assumindo, é o que você está se posicionando. Então você preste atenção no que você faz, porque nisso aí, o diabo está te vigiando o tempo todo. A palavra fala que ele anda como um leão, rondando, procurando quem possa tragar. Deixa eu ver, o irmão ali vacilou. Estou com ele. Porque no processo de libertação, a palavra de Deus fala que Jesus fala o quê? Nós expulsamos, o demônio sai e fica andando em lugares áridos, procurando alguém. Não achando, ele fala assim, eu vou voltar para minha casa. Ele chega na casa, a casa está limpa e adornada, não é assim que o texto fala? E se a casa tiver com a porta aberta, o que ele faz? Tiver a legalidade, porta aberta, ele faz o quê? Ele é igual cachorro, gente. Não tem limite. A porta está aberta, entra. Ele entra e traz a mobília dele e ainda traz 7 amigos. Ele gosta da casa cheia, ele traz 7 amigos para ficar junto com ele. Aí era um capeta, agora são 8. Olha só a situação que é. Pensa na vida dessa mulher, se ela não se posiciona, se Jesus não corrige a posição dela, se ela continua com a porta aberta, pensa bem como que ela ficaria. Se ela estava encurvada, agora ela ia ficar na cadeira de roda, agora ela ia ficar com câncer, agora ela ia ficar como? Isso é muito sério. Então é por isso que Jesus vai corrigir a postura daquela mulher. É por isso que Jesus vai endireitar a vida dela. Você precisa andar direito. Se conserta, se aprume, pegue a palavra, estuda a palavra. Como que Jesus quer que eu ande? Eu vou andar como Ele quer. Eu preciso me aprumar. Jesus já me salvou. Jesus tem libertação para mim. Então eu preciso, através da palavra, através de Cristo, Jesus me ajuda a me corrigir. Jesus, como que eu me corrijo? Jesus me ensina. Jesus fala no meu coração. Jesus me ajuda a entender a palavra. Eu preciso me corrigir. Eu também tenho responsabilidade sobre a minha vida, sobre a minha salvação. Então é disso que fala. Porque tem muitos que acham que apenas aceitou Jesus e está ok, acabou. Aceita Jesus, vem para a igreja, e sabe o que acontece? Continua fazendo tudo o que fazia no mundo.
Não mudou nada. Não endireitou nada. Aí o que o mundo fala? Não entendo. Foi para a igreja. Fala que Jesus salva. Fala que Jesus liberta. Fala que Jesus transforma. Eu não vejo transformação. Não muda o caráter. Não muda o coração. Não muda a intenção. É maligno no pensamento. Só pensa besteira. Não pode ver uma mulher na rua. Não consegue se comportar. Não consegue ser decente. É sensual. Não veste roupas que seja decente. Quer provocar a sensualidade. Quer provocar o olhar do outro. Não corrige a postura. Jesus corrige a postura. Jesus corrige essa mulher, alinha ela, apruma ela, coloca ela em pé, certinha, reta, olhando para frente. Agora ela consegue olhar o altar, agora ela consegue olhar para Cristo, agora ela consegue olhar e ver com perfeição, todo mundo no mesmo plano. Jesus endireita essa mulher. Jesus endireita em outro texto aquela prostituta. Impede ela de morrer. E endireita a vida dela. Aquela outra no poço. Jesus endireita a vida dela. A mulher tinha 5 maridos, já estava no 6º. O 6º nem dela era de alguém que ela estava usando. Entende? Já era amante de alguém. Ela não conseguia ter uma postura de santidade, não conseguia manter um casamento só, não conseguia ter um relacionamento só, se relacionava com todo mundo, não tinha pureza, não tinha pudor. Jesus vem e corrige ela, endireita o caminho dela. Jesus conserta a alma daquela mulher, conserta as emoções dela, conserta o caráter dela. Esse é o Jesus que endireita as pessoas. A gente precisa entender que tipo de Cristo que nós estamos tendo em nosso coração. Jesus é muito mais do que só cantar para Ele, do que só vir aqui. Jesus, Ele quer uma intimidade ao ponto de mudar, mexer a sua vida e colocar a sua vida na posição que Ele quer, na posição que Ele precisa, fazendo o que Ele quer que faça. Ele quer te endireitar, te consertar, te aprumar, mudar a sua história, a história da sua família, a história dos seus filhos. Não foi só uma cura naquele dia. Não foi. O foco até parece que está na cura, mas não foi só uma cura. Foi uma mudança de vida, foi um endireitar, foi um posicionamento novo. Foi uma correção total. Jesus pegou e alinhou aquela mulher, alinhou, balanceou, colocou ela em pé, aprumou ela. É desse Jesus. Tem muitas situações que a gente passa por causa da nossa falta de postura e de correção. Porque a gente não se corrige. A palavra está aqui, quem lê? A Bíblia está lá em casa, quem lê? A Bíblia está em cima da cômoda, em cima da estante, do rack, da cama. Quem lê? Quem procura se endireitar em Cristo? A palavra é Cristo. No princípio, aquele que era a palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Cristo está conosco o tempo todo. Mas não é num estalar de dedo, num piscar de olhos que a gente vai ficar assim direitinho, certo? Em santidade não, tem que buscar, tem que se aplicar na palavra. Tem que buscar, vocês têm responsabilidade sobre o tipo de crente que vocês são. Cristo já liberou a palavra, o Espírito Santo está falando, o Espírito Santo está incomodando. Quem muda? Quem muda? Quem muda? Jesus fala, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei. A palavra tem nos falado todos os dias Deus tem nos chamado a corrigir a nossa postura.
por não corrigir, nós passamos por vergonha. Temos uma vida de vergonha, de derrota, olhar para o chão. Uma vida social miserável. Todo mundo sabe que você é crente, mas é uma vergonha você ser crente. Uma igreja que continua carregando a vergonha. Jesus veio para corrigir essa igreja. Para essa igreja se posicionar. Jesus quer alinhar, consertar, colocar a igreja aprumada. A noiva dele não foi chamada para ser uma noiva vergonhosa, cabisbaixo, olhar para o chão. Não. A palavra ainda fala até para os maridos. Maridos amam o quê? A esposa como Cristo amou a igreja. Se entrega por ela, ele limpa ela, ele santifica ela, ele torna ela linda. Cristo continua trabalhando pela igreja. Cristo continua limpando a igreja. Cristo continua consertando a igreja. E tem chegado nesses tempos. Preste bem atenção, esse tempo. Nós estamos nos últimos tempos. O tempo está findando. E o Senhor vai estar peneirando quem são os deles. Não adianta. Eu louvo muito bem. Eu tenho uma voz muito boa. Eu tenho muito talento. Não é isso que Ele está procurando. Ele está procurando pessoas que querem se consertar e ter uma vida de santidade. Compromisso. Uma noiva fiel. Porque Ele tem investido. Ele tem investido nessa santidade. Ele fez o primeiro investimento com o sangue dele na cruz. Ele tirou todos os nossos pecados. Ele nos limpou, Ele nos tirou do reino das trevas. Ele quebrou as algemas do diabo que estava sobre nós. E por que você vai se algemar agora? E por que você vai colocar essas algemas de novo? Por que você vai pegar essa mobília do inferno e colocar na sua casa de novo? Precisa abrir os olhos espirituais sobre isso. É preciso abrir os olhos espirituais sobre isso. É por isso que hoje Deus está posicionando a igreja, levantando o rosto dela, aprumando ela, para enxergar a realidade espiritual que está sendo travada nesses últimos dias. Chega de mimimi. Você não é um coitadinho. Você não é uma coitadinha. Você é filha do Cordeiro de Deus. Você é filha de Deus. Você não pode viver uma vida de coitadinha. Não, você não pode aceitar isso. Isso aí é uma postura do inferno, do diabo. Você não é um coitadinho. A palavra fala que você é mais do que vencedor. O que é mais do que vencedor? Aquele que nunca perde. Vence uma, vence duas, vence três, vence quatro, vence cinco, vence eternamente. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Não aceite nada disso. Nada ao contrário a isso. Acordei. Dormiu essa noite, acordei amanhã. Como que eu me acordo? Não estou sentindo bem. Tá vindo uma coisa assim, não sei, o negócio está estranho. Não estou me sentindo bem, estou me sentindo triste, estou me sentindo aquilo. Vem um problema. O dinheiro, não tenho dinheiro suficiente. Pelo amor de Deus. Você é filho de quem? Você é filho de quem? Você é filha de Deus. Se posicione como filho dele. Se posicione como filho dele. Vai para o joelho. Ora. Chora. Clama. Pede. A palavra fala quem pede. Quem pede? Quem pede? Quem pede? Quem pede? Receba isso nessa noite. Receba essa palavra de fé em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. No mínimo, ele vai te dar só porque você é enjoado, não para de pedir. No mínimo. Nossa, não para de pedir, eu vou ter que dar. Aí de uma vez tem que calar. No mínimo. Mas que ele vai te dar, ele vai te dar. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês, antes de devolver a palavra. Senhor nosso Deus, nesses últimos tempos, Senhor, a gente tem experimentado um tempo tão adverso, tão confuso. Tem sido muito difícil, Senhor. Às vezes, Senhor, um aperto no coração, Senhor. A vida tem ficado, às vezes, muito difícil. O trabalho mais penoso.
as pessoas menos compreensivas, Senhor. A palavra do Senhor fala que nos últimos dias, por causa do amor frio, por esfriar o amor de muitos esfriaria por causa da iniquidade, por causa do muito pecado, por causa de uma vida, Senhor, desconcertada, uma vida torta, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós não conseguimos nos corrigir por nós mesmos. Nós não conseguimos, Senhor, nos aprumar por nós mesmos. Corrige, Senhor, o nosso caminho, Senhor. Ajuda-nos a entender, Senhor, que coisas que nós precisamos renunciar e jogar fora. Ajuda-nos, Senhor, a entender, Senhor, quem nós somos em Cristo Jesus. Que tipo de pessoa que o Senhor quer que nós sejamos. Reconstrua, Senhor, a nossa identidade em Cristo. Reconstrua, Senhor, o nosso caráter, as nossas emoções, a nossa maneira de pensar, de agir, de falar e até mesmo de ouvir, Senhor, e de ver. Muda, Senhor, a história da tua igreja, Senhor. Muda a minha história, Senhor, como igreja, Senhor. Espírito Santo, tenha liberdade de tocar nos nossos corações. Movimenta, Espírito Santo de Deus. A tua palavra fala que o Espírito convence o homem do pecado. Espírito Santo, entre em nossos corações, na nossa mente, e venha, Senhor, estar, Senhor, nos convencendo do que é pecado, o que não é, Senhor. Venha trazer discernimento à nossa mente, ao nosso entendimento, Senhor. Muda a nossa maneira de pensar, Senhor. Que venhamos ter o mesmo pensamento que teve Cristo Jesus, Senhor. Conserta a nossa vida. Conserta a sua igreja. Conserta, Senhor, a nossa família, a nossa história. Nos dê, Senhor, um rumo novo. Nos dê uma direção nova. Senhor, um olhar para cima, para o céu, um olhar para Cristo. Que venhamos, Senhor, estar concentrados no que Cristo está fazendo e quer fazer. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O pastor chegou, está lá na ala infantil. Pastor Marcos. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus nos dê outros momentos como esse. Eu grito um bocado. Desculpa qualquer coisa. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Você que está online, que Deus abençoe, tá? Uma semana de bênçãos, de vitória, em nome de Jesus. Isso. Que bênção, eu quero agradecer.